O professor faz uma pergunta simples e, num instante, várias mãos se levantam. Mas há um aluno diferente dos outros. Ele não levanta a mão, olha para o quadro, pensativo, mas não responde. Não porque não saiba, mas porque sua mente está ocupada demais tentando entender a questão por um ângulo completamente diferente. No final da aula, a professora faz uma anotação no boletim: dificuldade de aprendizado, desinteresse, pouco esforço. A história desse aluno poderia ser apenas mais um caso de dificuldade escolar. Mas e se eu te dissesse que esse mesmo aluno pode ser um gênio? Que ele pode estar entre aqueles que revolucionaram a história? O sistema escolar nem sempre é capaz de reconhecer mentes brilhantes. O ensino tradicional exige que os alunos aprendam em um formato fixo, linear, muitas vezes ignorando aqueles que pensam de forma diferente. E por isso, tantos gênios da história foram desacreditados, reprovados ou até expulsos da escola. A escola foi feita para ensinar da mesma forma para todos. O problema? O cérebro humano não funciona igual para todas as pessoas. Pense no seguinte: algumas crianças aprendem melhor, ouvindo, outras precisam ver algo sendo feito. Algumas precisam experimentar com as próprias mãos, e há aquelas que só entendem um conceito quando ele é explicado de uma maneira mais criativa. Mas o que acontece quando todas essas crianças são colocadas no mesmo sistema, obrigadas a aprender do mesmo jeito? O que acontece é que as que não se encaixam começam a ser vistas como problemáticas. Crianças hiperativas, que não conseguem se concentrar em assuntos que não despertam sua curiosidade, passam a ser rotuladas como preguiçosas ou sem futuro. Mas e se essas crianças simplesmente estivessem pensando além do que o sistema pode acompanhar? O mundo já nos mostrou que existem diferentes tipos de inteligência. O psicólogo Howard Gardner, criador da teoria das inteligências múltiplas, argumenta que existem ao menos 8 tipos principais de inteligência. Entre elas, a lógico-matemática, a espacial, a musical, a interpessoal e até mesmo a naturalista. O problema? O ensino tradicional reconhece apenas um ou 2 desses tipos. Nos referimos à maioria dos sistemas educacionais atuais. Imaginem um sistema educacional do século XIX. O aluno que tem facilidade com números ou memorização se destaca. Mas o que acontece com aquele que aprende melhor criando, experimentando ou observando o mundo ao seu redor? Muitas dessas crianças acabam sendo deixadas de lado. Muitas são desencorajadas, mas algumas, contrariando todas as expectativas, conseguem romper as barreiras do sistema e provar que inteligência não se mede por notas escolares. A seguir, vamos conhecer alguns dos maiores gênios da humanidade que sentiram na pele os efeitos da educação elaborada da mesma forma para todos. Imagine que você é um professor do final do século XIX e recebe um novo aluno na turma. Ele demora para responder suas perguntas, parece estar sempre distraído e, para piorar, tem dificuldades para falar. Seu primeiro pensamento? Esse menino não tem futuro nos estudos. Esse era Albert Einstein, um dos maiores físicos de todos os tempos. Na infância, Einstein demorou para começar a falar. E quando finalmente começou, não se expressava com fluidez. Os professores achavam que ele tinha dificuldades cognitivas, mas a verdade era que sua mente funcionava de um jeito muito diferente. Ele odiava decorar fórmulas sem entender o porquê das coisas. Suas notas em algumas matérias eram baixas, em outras não, é claro. Ele se recusava a simplesmente repetir o que lhe era ensinado. Ele queria questionar, pensar, explorar novas ideias. Seus professores o consideravam um aluno difícil. Um deles chegou a dizer que ele não daria em nada. Mas Einstein não precisava de boas notas para provar sua inteligência. Ele precisava de um espaço onde pudesse pensar livremente. Foi quando começou a estudar por conta própria que seu verdadeiro potencial surgiu. Ele questionava a natureza do tempo e do espaço, criando teorias que revolucionariam a física para sempre. A teoria da relatividade, uma das descobertas mais importantes da ciência moderna, nasceu da mente daquele garoto que, na escola, era considerado lento.
Thomas Edison foi um dos maiores inventores da história. Mas na infância, os professores tinham uma visão bem diferente sobre ele. Aos 7 anos de idade, Edison foi expulso da escola. Seu professor disse à mãe que ele era burro demais para aprender. Ele não conseguia se concentrar nas aulas, fazia perguntas demais e não conseguia seguir as regras do ensino tradicional. Felizmente, sua mãe não aceitou essa avaliação. Em vez de desistir, ela decidiu educá-lo em casa. Edison cresceu lendo livros de ciência, experimentando, desmontando coisas e tentando entender como o mundo funcionava. Seu espírito curioso e questionador, que a escola não conseguiu suportar, foi o que o transformou em um dos maiores inventores da humanidade. Ele registrou mais de 1000 patentes, incluindo a lâmpada elétrica, o fonógrafo e o cinematógrafo, tecnologias que mudaram completamente a forma como vivemos. Se tivesse permanecido na escola tradicional, será que ele teria conseguido desenvolver seu talento? Leonardo da Vinci é conhecido como um dos maiores gênios da história. Ele foi pintor, cientista, engenheiro, anatomista, inventor e muito mais. Mas na infância, ele tinha dificuldades em seguir regras e completar tarefas convencionais. Ele não conseguia se prender a um único assunto. Quando começava um estudo sobre anatomia, logo se distraía e começava a pensar sobre engenharia. Quando pintava, sua mente já estava pensando em como voar como um pássaro. Os professores o achavam disperso e impossível de se adequar aos padrões de ensino da época. Se fosse um aluno nos dias de hoje, provavelmente teria sido diagnosticado com transtorno de déficit de atenção e talvez até tivesse TDAH, o que não o impediu de ter sido um dos maiores gênios da humanidade. Mas essa distração poderia ser, na verdade, uma mente inquieta, brilhante e multidisciplinar. Leonardo criou esboços de máquinas voadoras séculos antes da aviação existir. Foi um dos primeiros a estudar a anatomia humana com precisão cirúrgica. Pintou algumas das obras mais famosas do mundo. Seus professores não entendiam, mas o que parecia ser falta de foco era, na verdade, uma genialidade sem limites. Winston Churchill, o orador que tirava notas ruins. Churchill, o homem que guiou o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, não era um bom aluno. Ele repetiu de ano na escola, tirava notas ruins e era visto como alguém com dificuldades de aprendizado. Mas ele tinha um talento que as escolas não conseguiam medir: a capacidade de comunicação e liderança. Enquanto seus professores reclamavam que ele não se concentrava nas aulas, ele estava desenvolvendo o que um dia se tornaria sua maior arma, a oratória. Décadas depois, ele usaria essa habilidade para liderar uma nação e se tornar um dos maiores estadistas da história, contribuindo de forma marcante para o final da Segunda Guerra Mundial. Hoje, Elon Musk é reconhecido como um dos gênios empreendedores e inovadores mais influentes do mundo. Seu nome está ligado a avanços impressionantes na tecnologia. Mas, antes de tudo isso, Musk era apenas um garoto quieto e introspectivo, que passava longe do perfil de um aluno exemplar. E desde pequeno já se destacava de maneira peculiar. Enquanto outras crianças gostavam de brincar ao ar livre, ele passava horas perdido nos livros e nos computadores, tentando entender como as coisas funcionavam. Ele aprendeu sozinho a programar e, com apenas 12 anos, criou seu primeiro software, um jogo chamado Blastar, que ele vendeu para uma empresa de tecnologia. Mas apesar de sua inteligência notável, a escola foi um ambiente difícil para Musk. Ele era um aluno tímido e introspectivo, que não se encaixava socialmente e sofria bullying constante de seus colegas. Durante anos, ele foi ridicularizado e até agredido fisicamente. Em uma entrevista, Musk revelou que foi espancado tão violentamente por um grupo de garotos que precisou ser hospitalizado. Seus professores também não enxergavam seu potencial. Ele não se destacava em esportes, não fazia muitos amigos e passava mais tempo mergulhado em seus próprios projetos do que prestando atenção às aulas. No sistema tradicional de ensino, Musk parecia apenas um garoto solitário e estranho, mas sua mente estava muito à frente do que os outros podiam imaginar. Enquanto a maioria das pessoas via a escola como uma etapa obrigatória da vida, Musk via o conhecimento como um portal para criar o futuro. Depois de criar e vender sua primeira empresa, ele cofundou o PayPal.
um dos primeiros sistemas de pagamentos digitais do mundo, revolucionando o setor financeiro. Mas ele não queria parar por aí. Ele usou o dinheiro da venda do PayPal para investir em 3 áreas que pareciam impossíveis na época: carros elétricos com a Tesla, exploração espacial com a SpaceX e energia sustentável com a SolarCity. Os críticos riram. Disseram que nenhum desses projetos daria certo. Mas Musk provou o contrário. A Tesla revolucionou a indústria automobilística, tornando os carros elétricos uma alternativa viável e desejável. A SpaceX conseguiu o que a NASA e outras agências espaciais tentavam há décadas: criar foguetes reutilizáveis, reduzindo drasticamente o custo das viagens espaciais. E com a Starlink, Musk está lançando satélites para levar internet a todos os cantos do mundo. E o mais impressionante? Tudo isso começou com um garoto tímido, que não se encaixava na escola e que era subestimado por seus professores e colegas. Musk não era um gênio tradicional, com notas perfeitas ou reconhecimento acadêmico. Ele era um gênio visionário, alguém que via além do presente e ousava transformar o impossível em realidade. Se há algo que essas histórias nos ensinam, é que a inteligência não pode ser medida apenas pelo desempenho escolar. Einstein, Edison, Da Vinci, Churchill e Musk, todos foram rotulados como fracassados ou incapazes em algum momento da vida escolar. Mas no final, eles foram os que mudaram o mundo. Isso nos leva a uma reflexão: quantos outros gênios podem estar sendo desacreditados hoje porque não se encaixam no modelo tradicional de ensino ou até mesmo sendo levados a seguir a manada? Se você já sentiu que pensa de forma diferente, que não aprende como os outros, ou que suas ideias são grandes demais para serem compreendidas, isso não significa que você está errado. Talvez isso signifique que você vê o mundo de uma maneira que a maioria ainda não consegue enxergar. Não desista, vá em frente. E no final das contas, é exatamente isso que faz os gênios serem tão especiais.